está valendo há pouco mais de 10 dias a resolução do Conselho Federal de Medicina que determina que a cesariana, a pedido da grávida, só pode ser realizada a partir das 39 semanas de gestação. Esse assunto é um pouco polêmico, gerou algumas dúvidas. E para explicar melhor para a gente algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas aqui das nossas gestantes ao vivo, está aqui o obstetra Cláudio Canabarro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, e quem quiser, então, pode mandar um WhatsApp para a gente com a sua dúvida. Se quiser esclarecer alguma dúvida sobre esse assunto, manda para a gente que a gente pergunta ao vivo aqui para o obstetra. Bom, vamos começar falando. Eu sou gestante, estou esperando a Ana Luísa, 20 semanas. Vamos supor que eu já tenha marcado a minha cesariana. E antes das 39 semanas, eu já terei que remarcar para depois das 39 semanas, que eu não vou poder realizar. Na verdade, essa medida do Conselho Federal de Medicina, ele vem ao encontro de proteger os bebês. Na verdade, essa resolução, ela não vai mudar o dia a dia do obstetra, pelo menos do obstetra consciente, que sabe que o melhor momento para a paciente fazer uma cesariana eletiva é após 39 semanas. Então, não muda muito a conduta em geral e também não é uma coisa proibitiva. Na verdade, o paciente pode ter uma cesárea antes de 39 semanas, desde que tenha alguma justificativa obstétrica para isso. Ou seja, alguma complicação, algum fator de risco? Exato, alguma coisa. Mas marcar por ser conveniente uma data antes de 39 semanas traz um risco maior para o bebê, né? Então, o bebê pode nascer com mais desconforto respiratório, e até outras coisas que a própria cesariana traz como possibilidades, na verdade, que nos fazem sempre ter na cabeça que a melhor indicação para uma paciente é a via de parto normal, né, o parto vaginal. Nem todas as pacientes querem isso, nem todas as pacientes optam por essa via, e eu acho que elas nunca devem ser obrigadas a fazer nada. Isso se chama autonomia. A paciente tem o direito de escolher pela via de parto dela, mas ela tem que ser muito bem orientada. Eu acho que isso é uma questão muito do pré-natal, de conversar com o obstetra, de saber que nem todo trabalho de parto é igual, que alguns trabalhos de parto vão ser mais rápidos, outros mais demorados, e que mesmo que fosse a opção materna de via de parto via alta, uma cesariana, que elas pudessem pelo menos entrar em trabalho de parto. Isso seria muito bacana, seria interessante mesmo, que não fosse, então, 39 semanas. Digamos que ela vai fazer uma cesariana, ela quer cesárea, mas entra em trabalho de parto com 38 e não quer o parto normal. Ela pode ter a cesariana com 38 semanas, mas aí o benefício do trabalho de parto já está trazendo uma diferença na adaptação desse recém-nascido logo após o nascimento. Então, é um benefício que não é só o parto em si, mas o próprio trabalho de parto, as contrações, a evolução. Então, o CFM, quando diz que 39 semanas é o mínimo para fazer uma cesárea eletiva, ele só quer proteger, na verdade, os próprios bebês que vão nascer. Quanto mais tempo o bebê fica na barriga da mãe, melhor é? Na verdade, se bem acompanhados, claro, a gente estava, inclusive, conversando anteriormente sobre o limite máximo de uma gravidez, e a gente sempre fala com 40 semanas como sendo um prazo. Pessoalmente, eu não gosto muito da palavra prazo, porque determina uma coisa que chegou naquele momento, tens que tomar uma decisão. E não é assim. O trabalho de parto pode começar espontaneamente mesmo após 41 semanas. A gente tem um limite de 42 como segurança para um bebê poder entrar em trabalho de parto, para a paciente entrar em trabalho de parto, o bebê poder nascer de via vaginal, de parto normal. E, doutor, a Daiane Lima, lá de Joinville, ela está perguntando o seguinte: eu gostaria de saber se depois da cesariana, os próximos partos terão obrigatoriamente que ser cesariana também. Não. Isso é um mito. É um mito. Na verdade, assim, cada vez mais a gente trabalha com segurança. Então, a segurança de uma cesárea prévia, se a paciente tiver uma cesariana e com menos de 2 anos para a cicatriz não ter um risco maior da cicatriz uterina romper durante o trabalho de parto, e claro, bem acompanhada, com toda a monitorização fetal, monitorização materna, ela pode sim, né, desde que tenha esses pré-requisitos, com menos de 2 cesáreas e que não tenha 2 anos, e cedido 2 anos da última cesariana, ela pode tentar o parto normal. E eu sempre falo tentar porque o termo é esse. Eu acho que a paciente não deve nunca ir com a ideia única, exclusiva do parto normal. Acho que ela tem que ter na cabeça que o neném tem que nascer bem e ela tem que estar bem também. Então, porque não adianta querer uma coisa, mas na verdade o objetivo final é o bebê saudável, a mãe saudável. Então,
Mas a cesariana anterior não é realmente uma incapacitação para um parto normal. E o Rafael, ele quer saber quantas cesarianas no máximo uma mulher pode fazer. Tem esse número limite? Não, na verdade não é uma... cada cesariana que a paciente é submetida vai aumentando um pouco o risco para a próxima gravidez, no sentido de que se formam mais aderências, ela vai se tornando um procedimento até tecnicamente mais difícil, complicado. Mas não existe literalmente um número máximo de cesarianas que a paciente possa... Depende do físico da mulher, como sim. ela está. Até porque muitas pacientes acabam optando por um procedimento que também não é o adequado fazer logo na cesariana, optam por fazer cesariana para fazer a laqueadura tubária, fazer a impossibilitação de uma gravidez por via cirúrgica. Não é o melhor momento para se fazer isso, né? Então, até porque a paciente está terminando uma gestação, ela está naquele momento, se perguntares para uma paciente que está nascendo, provavelmente se ela já tiver uma ou duas cesáreas anteriores, ela vai querer dizer, não, eu não quero mais agora, e aí até cobrando que o obstetra faça a laqueadura tubária, que só tem indicação de ser feita realmente com alguma indicação obstétrica, ou seja, o obstetra está fazendo a cirurgia e viu que tem um risco para uma futura gravidez, e aí, nesse momento, ele toma a medida de fazer, com a autorização da paciente, claro, a laqueadura. Engraçado que a gente recebeu mais duas perguntas que são bom, a tá mesma, aquela questão né? da cesariana. Fiz uma cesariana, eu tenho que fazer outra obrigatoriamente? Estão respondendo agora, a Roberta mandou para a gente de novo, não, mas tem um limite aí de 2 anos. Ou duas cesáreas prévias, prévias. Que lembrando também, não é, na verdade, assim, é que a gente está falando de protocolo, e protocolo leva em consideração a segurança. Então, não é que seja impossível uma paciente com mais de 2 cesarianas ter um parto normal, assim como não é impossível uma paciente com uma apresentação pélvica, um bebê sentado, ter um parto normal. Mas a gente está falando de protocolos que fazem a garantia da segurança, ou seja, tentar ao máximo a segurança do bebê, principalmente. Então, se o risco aumenta e a gente tem um protocolo dizendo que a cesárea, nesse caso, ela é uma indicação, acho que tem que respeitar até pela própria segurança, né? Tá certo, doutor, tem muitas perguntas chegando, a gente não vai conseguir Que responder verdade. todas, nosso tempo está terminando, mas muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Com eu certeza a gente agradeço volta a falar oportunidade. sobre esse assunto aqui. Muito obrigada, doutor.